Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Colossenses e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 4. Está escrito assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amados, quando nós lemos essas escrituras aqui e vemos que a realidade sobre nós é que nós já ressuscitamos com Cristo, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus e que nós devemos manter os nossos pensamentos nas coisas do alto, procurar as coisas do alto. Muitas vezes nós olhamos para essas escrituras e pensamos numa vida utópica, como se nós ficássemos pensando no céu e nas nuvens o tempo todo. Não sei vocês, né? Mas quando nós lemos isso, parece que vem uma certa dificuldade de trazer esse modelo de vida para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E essa talvez seja a maior guerra, a maior batalha de todo cristão. A nossa maior batalha é travada nos nossos pensamentos, na nossa mente. Por quê? Porque a forma que nós pensamos e a forma que nós alimentamos os nossos pensamentos é como nós vamos viver, é como nós vamos desenvolver a nossa vida. Então, se nós tivermos pensamentos voltados o tempo todo para as coisas terrenas, pensamentos pautados e fundamentados na sabedoria desse mundo aqui, é assim que nós vamos viver. Mas se nós tivermos pensamentos, alimentarmos pensamentos fundamentados em Cristo, nas coisas do alto, pensamentos que vêm do céu, aí nós vamos desenvolver uma vida diferente. Então essa talvez seja a maior batalha que todo cristão enfrenta e é todos os dias. E todos os dias nós precisamos ser intencionais em nossa caminhada cristã. Intencionais em nossa vida. Amados, é muito fácil nós nos desvencilharmos das verdades de Deus e começarmos a pensar nas coisas dessa terra aqui, soluções dessa terra aqui, formas de se viver dessa terra aqui. E aí nós precisamos trazer para o nosso dia a dia qual é a nossa realidade, qual é a nossa rotina, qual é a nossa vida. Será que nós temos alimentado os pensamentos do Senhor, que são pensamentos de bem e de paz para nós? Será que nós temos alimentado os pensamentos da justiça de Deus, da salvação de Deus, da redenção que Cristo Jesus conquistou para nós? Ou nós alimentamos os pensamentos de medo, de dúvida, de terror que inunda o mundo, que tem inundado o mundo? Sabe, amados, isso é no nosso dia a dia. E nós precisamos ser mais intencionais na nossa caminhada cristã. Precisamos observar mais que tipo de pensamento nós temos alimentado. Amados, às vezes nós passamos o dia, eu falo por experiência própria, passamos o dia pensando e alimentando coisas que não provêm de Deus. E aqui eu não estou falando sobre aquelas coisas assim, vamos dizer, né, que nós classificamos como coisas terríveis. Passei o dia pensando em imoralidade, em coisas que não provêm de Deus, passei o dia pensando em mentira. Não estou falando disso, amados. Aqui eu estou falando sobre aquelas realidades. Muitas vezes estamos passando por uma situação, seja na nossa família, no nosso emprego, aonde quer que seja, com cônjuge, com filhos,
Estamos ali passando por uma situação e ao invés de buscarmos as coisas do alto, as soluções do alto, a confiança completa na atuação de Deus em nós, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, começamos a achar as soluções desse mundo aqui e a alimentar soluções desse mundo aqui. Esses dias eu estava em uma situação de espera que eu tenho enfrentado, que eu preciso simplesmente descansar no Senhor e esperar. Às vezes a gente começa, não, e se eu fizer desse jeito aqui? Não, talvez eu possa fazer desse outro jeito aqui. E tendo várias soluções. Mas foi assim que Sara e Abraão tiveram aquela grande ideia de entregar a serva de Sara para Abraão e eles teriam um filho por intermédio daquela serva. Nós sabemos qual a consequência. A consequência está aí visível até hoje. Os povos descendentes de Ismael em guerra com o povo descendente de Isaac, que são os israelitas, os judeus. Uma consequência que perdura, amados, de geração em geração, em geração em geração. Por quê? Porque por um momento se deixou levar pela solução terrena, não ouvindo a direção de Deus. É claro que nós sabemos tudo isso tem um propósito, mas sim, nós devemos analisar ali aquela situação e pensar, poxa, por que Sara se deixou levar por aquela ideia miraculosa e Abraão aceitou e achou uma ótima ideia também? Amados, quantas e quantas vezes nós temos essas ótimas ideias, mas ideias que não provêm do céu, ideias que não provêm de Deus, ideias terrenas, soluções imediatas. Nós precisamos ter o discernimento. Ei, chega, não vou ficar pensando nisso. Vou parar de pensar isso daqui porque essa solução, esse atalho aqui não provém de Deus. Eu vou manter os meus pensamentos nas coisas do alto, nas verdades de Deus, na solução que vem de Deus. Por quê? Porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. E é assim que eu vou viver. Sabe, amados, a gente precisa aprender a aplicar essas verdades no nosso dia a dia. E quando nós lemos a continuidade desse texto, ali no versículo 5 vai dizer assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Assim como, considerando e crendo e confiando que nós já fomos ressuscitados com Cristo, mantendo a nossa mente, os nossos pensamentos alinhados com os pensamentos do céu, pensando nas coisas que vêm de Deus, considerando e confiando que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, fomos unidos a Cristo e estamos em Cristo. Amados, nós precisamos todos os dias pensar nisso. Precisamos todos os dias alimentar a nossa mente com essas verdades. Porque os pensamentos de medo vêm sobre nós, os pensamentos de dúvida vêm sobre nós, os pensamentos que não provém do céu, eles vêm contra nós, pensamentos de derrota, mas os pensamentos de Deus são pensamentos maiores. Lá em Isaías está escrito, os meus pensamentos são mais elevados do que os seus pensamentos, porque os meus pensamentos são pensamentos de paz, pensamentos de bem para você. Em Jeremias também está escrito. Amados, nós precisamos alimentar todos os dias a nossa mente com esses pensamentos. Os pensamentos que vêm do céu. Então, está enfrentando uma certa dificuldade ali com a sua família? Não fica alimentando, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, também ninguém faz nada, ninguém faz nada por merecer, sempre eu que tenho que fazer o bem, sempre eu que tenho que pedir perdão, sempre eu que tenho, também tô cansado disso. Não alimenta esse tipo de pensamento, alimenta os pensamentos que vêm do alto, do céu. Ainda que eu não tenha feito nada, eu vou me colocar numa posição de pedir perdão, ainda que eu não me veja como culpado, eu vou me colocar como um pacificador dentro da minha casa, dentro da minha família, eu vou viver conforme os pensamentos do céu.
Eu vou liberar vida, eu vou liberar amor, eu vou liberar cura sobre a minha casa, sobre a minha família. Sabe, amados, a gente alimenta demais os pensamentos das trevas. A gente alimenta demais os pensamentos que não vêm do céu. Precisamos aplicar essa realidade aqui na nossa vida diária, todos os dias, e precisamos guerrear. Eu não vou pensar isso. Esse pensamento não vem do céu. É um pensamento de dúvida, é um pensamento de medo, é um pensamento de derrota. Eu não vou pensar nisso. Por quê? Porque os pensamentos de Deus não são de dúvida, mas são de confiança na suficiência de Cristo Jesus. Os pensamentos de Deus não são de medo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Não precisamos pensar sempre na derrota, sempre em coisa ruim. Já viu aquela pessoa que sempre pensa em algo ruim? Tudo que acontece, só vem o pior pensamento na mente dela. Ai, vai acontecer algo de ruim com o meu cônjuge, ai, vai acontecer algo de ruim com os meus filhos, ai, vai acontecer algo de ruim com os meus pais, ai, vai acontecer algo de ruim no meu trabalho, ai, tudo são pensamentos ruins. Esses não são os pensamentos de Deus para nós, porque os planos de Deus para nós são bons planos. E até mesmo as coisas que não saem exatamente como a gente pensa, até mesmo aquelas coisas ruins, Deus é poderoso para trabalhar em todas as coisas e transformá-las para o nosso bem. Romanos 8:28, ele age em todas as coisas e transforma todas as coisas para que tudo coopere para o nosso bem. Amados, precisamos procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós não estamos aqui nesse mundo soltos. Nós pertencemos a Cristo. Cristo é o alvo da nossa fé. Cristo é o centro da nossa vida, é o centro da nossa fé. Nós pertencemos a Deus e os planos de Deus para nós são bons planos. Eu quero encorajar você, assim como o Senhor está me encorajando. Pare de alimentar os pensamentos de medo, de dúvida e de derrota. Comece a alimentar os pensamentos de Deus sobre a tua vida, de salvação, de redenção, de cura, de libertação, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo e destruiu. E nós precisamos nos apossar por meio da fé de tudo aquilo que Cristo Jesus fez, porque nós ressuscitamos com Cristo, a nossa vida é Cristo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus e nós podemos e devemos viver tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou para nós. Amados, que eu e você possamos viver essa realidade. Sabe, que nós possamos entrar nessa batalha dos pensamentos e intencionalmente trocar os nossos pensamentos que não provém de Deus pelos pensamentos que provém de Deus. Por isso que é tão importante nós nos alimentarmos com as verdades do Senhor através da palavra de Deus. Essa palavra vai enraizando no nosso coração, vai nos dando discernimento, o Espírito Santo vai trazendo à memória as verdades de Deus para nós. Quando aquele pensamento de dúvida vem, o Senhor traz os pensamentos de confiança no Senhor. Quando os pensamentos de medo vêm, o Senhor vem e nos lembra das verdades de Deus. Ei, eu não recebi um espírito de medo, eu vou avançar porque eu recebi um espírito de poder. E no Senhor eu posso avançar, não pela minha própria capacidade e força, mas pela capacidade de Cristo. Eu já ressuscitei com Cristo e eu viverei tudo aquilo que Cristo tem para mim. Se você luta com atitudes, com carnalidades e você olha, eu não quero mais agir assim, é trocando os pensamentos. Veja ali no versículo 5, diz que é assim que nós vamos fazer morrer toda a natureza terrena nossa. Como? Trocando os nossos pensamentos, assumindo os pensamentos de Deus. E esse modelo de vida precisa ser um modelo intencional. Ninguém vai fazer isso por nós, amados. Somos nós que precisamos decidir. Senhor, eu confio em Ti. Eu creio na Tua força para me ajudar nisso. Eu creio que o Espírito Santo está aqui me ajudando a pensar nas coisas do alto,
me dando discernimento para que eu possa entender os pensamentos que não provêm do Senhor e jogar fora esses pensamentos e assumir os pensamentos que vêm do Senhor. Amados, que eu e você possamos levar uma vida mais intencional com Deus. Sabe, que nós possamos tomar mesmo, não é tomar o controle, porque o controle da nossa vida está com Cristo, mas é tomar um posicionamento de rendição e confiança, porque rendição e confiança é algo que nós fazemos intencional, amados. Nós nos rendemos de forma intencional. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu creio nos pensamentos do Senhor, nos planos do Senhor para a minha vida, que são planos de paz, planos de bem, planos de me dar um futuro, uma esperança. Senhor, eu confio em Ti. O Senhor trouxe salvação, redenção, justificação para a minha vida. Conquistou tudo isso na cruz do Calvário e eu vou viver os benefícios de toda a obra que o Senhor realizou naquela cruz. Eu tomo posse pela fé e eu vou viver por meio da fé a vida extraordinária que o Senhor conquistou para mim. Amados, nós precisamos ser intencionais e todos os dias. Existem os dias maus? Sim. Nós já vimos quando estudamos Efésios capítulo 6. Existem os dias maus, por isso que é importante nós estarmos o quê? Revestidos com a armadura de Deus. E uma das partes da armadura de Deus é exatamente o capacete da salvação, que blinda o que? A nossa mente. A nossa mente, os nossos pensamentos precisam estar inundados com as verdades da salvação completa que Cristo Jesus realizou para nós, por nós, em nosso favor. E nós vamos viver tudo isso, porque nós pertencemos a Deus. Nós não estamos aqui jogados, largados nesse mundo aqui, não. Olha o que nós lemos aqui. Vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós pertencemos a Deus e fomos unidos a Cristo Jesus e precisamos alimentar intencionalmente esse estilo de vida, esses pensamentos. E aí sim, nós vamos fazer morrer dessa forma, alimentando os pensamentos da verdade, é que nós fazemos morrer tudo que pertence à natureza terrena nossa. E ali vai falar, se você ler do versículo 5 em diante, vai falar. É assim que nós fazemos morrer toda imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância. É assim que nós fazemos morrer e abandonamos toda a ira, toda a indignação, toda a mentira. Como? Alimentando os pensamentos de Deus, sendo intencionais em nossa vida cristã, entrando com a força do Senhor nessa guerra que é a guerra da mente, a guerra dos pensamentos. Amados, essa talvez seja a maior luta que nós temos enfrentado e precisamos ser intencionais nisso. Por isso que é importante nos alimentarmos com a palavra de Deus, enchermos a nossa mente não com esse monte de lixo que nós temos visto por aí, mas enchermos a nossa mente com o alimento verdadeiro, com a vida verdadeira. Quando eu falo esse monte de lixo, amados, é tudo que nós encontramos aí nessas mídias sociais, em TV. Amados, é muita coisa, muita informação, muitos programas, tudo que tentam encher a nossa mente com as mentiras do inferno, com os conceitos das trevas. E muitas vezes nós ficamos ali assistindo esse monte de série, um monte de filme, um monte de coisa que não acrescenta em nada, que não edifica em nada. Pelo contrário, vem tentando entrar na nossa mente para destruir toda a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. São tentando estabelecer, as trevas tentando estabelecer fortalezas na nossa mente. E nós precisamos ser intencionais, amados, na nossa caminhada cristã. Dizer não para essas coisas. Não, não quero isso. Eu vou me alimentar, eu vou alimentar a minha mente e os meus pensamentos com as verdades do céu. Eu vou pensar nas coisas do alto, em nome de Jesus. Vamos ser mais intencionais, amados, em nome de Jesus. E isso é todos os dias. Quando eu falo isso, amados, é porque eu também enfrento essas guerras. Como eu mencionei dias atrás, passei o dia todo. Ei, chega! Não é isso. Então nós precisamos o quê? Precisamos nos dedicar em confiar em Deus. E não tem como nós confiarmos em alguém que nós não conhecemos. Por isso que é tão importante nós crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. Do seu caráter, como ele pensa, como ele é, como ele age.
À medida que nós vamos intensificando o nosso relacionamento com o Senhor, mais e mais vamos confiando nele. E aí a nossa caminhada vai avançando, crescendo, vamos amadurecendo. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Os pensamentos do Senhor para nós são bons pensamentos. Os planos do Senhor para nós são bons planos. E nós precisamos nos alimentar dessas verdades. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Senhor, obrigada pelo teu ensino. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder. E nós entendamos essa guerra que existe na nossa mente. É uma guerra, o império das trevas, ele insiste em tentar formar fortalezas, em tentar adentrar a nossa mente para de alguma forma governar a nossa vida, mas nós não vamos nos render à sabedoria do mundo, não vamos nos render ao estilo de vida do mundo, não vamos nos render aos pensamentos terrenos, nós vamos alimentar os pensamentos do céu, nós vamos alimentar os pensamentos de Deus, nós vamos alimentar os seus pensamentos, Senhor. Pai, nos ajuda. Eu te peço, nos ajuda, Senhor. Nós queremos viver para a sua glória e queremos que a nossa mente seja inundada com as tuas verdades. Por isso, nos ajuda a manter uma vida de devoção a ti, uma vida de rendição a ti, uma vida de intimidade contigo, por meio da oração, por meio da palavra. Nos ajuda nisso, Pai. Quando o desânimo bater a nossa porta, quando a tristeza bater a nossa porta, que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Quando não conseguimos orar como convém, o teu Espírito Santo ora por nós, que nós possamos entender isso e possamos assumir essa vida, Pai, vida extraordinária, vida maravilhosa, vida abundante que o Senhor conquistou para nós. Que eu e os meus irmãos, nós tomemos posse pela fé dessa vida extraordinária que o Senhor tem para nós e nós possamos trocar os nossos pensamentos. Os pensamentos de medo, os pensamentos de dúvida, os pensamentos de derrota, que nós possamos trocar pelos pensamentos de confiança, pensamentos de poder que vem do Senhor, porque o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo e destruiu, e nós ressuscitamos com Cristo e estamos escondidos com Cristo em Deus. A nossa vida é Cristo e nós podemos viver por meio dessa vida extraordinária. Nos ajuda, Senhor, a vivermos assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.